Boa tarde, gente. A paz aí, ó. Obrigado, eu agradecer meu amigo Cláudio aqui numa parceria fechada com nós, animado. Nós acabamos de gravar, né? Estamos aí de volta, então. Sucesso pra gente, que Deus nos abençoe. É um projeto, assim, relativamente ousado. Eu vou objetivamente no nosso tema, embora eu acho que a gente vai estender hoje até os quase 30 minutos. Estou animado, já propus abençoar o meu amigo Cláudio aqui, o meu câmera, o cara é profissional. Depois ele manda um salve aí, com uma profissional mesmo, a gente está com material improvisado. E uma coisa que eu estou sempre falando com ele, e a gente está pedir oferta. Eu vi que o nosso vídeo não teve 2 visualizações, você quer falar ainda de... Mas é isso aí, pessoal, não é desembolsando, é o pessoal que acompanha que com esse recurso que a gente reinveste, né, quem vai acreditando, e nós acreditamos, né, eu estou com esse desejo, talvez eu deveria tomar essa iniciativa para já, com uma câmera profissional, né, nesse projeto, e então a gente também está numa área improvisada, é de se considerar onde nós estamos, mas eu acho que a gente está com um pouco de paz para poder gravar. Eu estava vendo o vídeo anterior, né, bem improvisado, e aprendendo, até vendo lá que eu não tinha gostado achei que eu estava à vontade, né, e enfim, né, algumas circunstâncias ou a nós, o respeito mesmo, nos deixa nervoso, então tudo isso vai influenciar. Falei, galera, vou ter um microfone para poder falar, mas vamos nessa ousadia, nesse projeto que a gente está apresentando, e hoje eu ia falar então de um tema muito interessante. É continuidade do tema anterior. Eu ia considerar também que eu tive alguns temas, por exemplo, sabedoria bíblica, né? É quase uma série de várias sabedorias, né, que a gente pode conferir nas escrituras e a gente aplicar em nossa vida. Tentando falar, nada muda, fala. Claro que muda, né? Eu tenho uma radical certeza de que tudo muda, tudo se determina mesmo. E eu acho que começa com Deus, no meu texto, no meu vídeo, sabedoria bíblica. Essa é uma primeira sabedoria, né, que eu estava pregando. Estou com a palavra aqui, graças a Deus. Obrigado, Cláudio. Ela vai mostrar melhor daqui a pouco. Temos até telespectadores atrás de nós, são 5 pessoas acompanhando ou não, mas eu vou tentar focar. Estão vindo para cá, vamos ver se eles vão querer acompanhar nossa câmera ou se acho que estão seguindo o caminho. Boa tarde. Então, eu tenho a proposta de ter uma tribuna, já falei, né, que a gente vai ter uma tribuna e aí querer falar, que pode ser que tenha um público e um modo diferente de filmagem. Então, essa primeira sabedoria bíblica, né, que tudo começa com Deus, não posso falar sobre ela agora, então vai tomar o vídeo e vamos então focar na que eu quero falar hoje, um pouco assim, o tema independência, autonomia. No decorrer do vídeo que eu vou escolher o título que vai ser enriquecimento, prosperar, naquilo que eu vou apresentar de tema, então pode se... Obrigado, Cláudio, sobe o som. Eu preciso do microfone, eu tenho uma, como chama isso? Dicção, né? Uma oratória baixa e lenta. Tento melhorar, e ao som de Marília Mendonça. Meu câmera tá muito animado, vamos salve aí depois, Cláudio, essa live de hoje. E eu ia fazer uma consideração, talvez extensa, sobre o vídeo anterior, que foi sobre dignidade. Eu até pus um link aí de que ele falou, Fábio, tenta focar naquilo que você escreve, que é bom, e você acaba não sintonizando muito naquilo. Se você está no estúdio e a pessoa está limpando, agora, por exemplo, tem uma abelha aqui, isso tudo atrapalha. Eu não sei se eu sou enjoado demais. E agora tem uma pessoa limpando, como eu disse. Tem uma fase, dá uma pausa para ela acabar de limpar. Ela vai limpar nossa área. As pessoas da vassoura são isso, né? Quando você está trabalhando, ela fica sentada dormindo. Aí você vem, você está no telefone, isso aí é para tirar, né? Que não se pode fazer, né? Se você está no vídeo anterior, eu estive considerando isso aí, como que estão as pessoas, se entrou um negro no ônibus, todo mundo se remete, né? Deveria ficar quieto. E o nosso Brasil, né? Eu ia fazer uma crítica aqui, que eu acho que você vai cortar o vídeo, feito de atores, de vagabundos, de pessoas que não é séria, que está no ambiente de trabalho na preguiça, quando chega o gerente é que ele começa a trabalhar.
Perfil de safado, que é como diz, vamos ser francos, quer você queira ou não, não gosta de ouvir, né? Tá sendo sério com os seus sócios, né? E o tema que eu estava considerando no vídeo anterior, imediatamente anterior, né? Ele é um pouco extenso, e eu não queria considerar, mas eu vi que era uma parte importante que eu queria. Ele me interrompeu, vamos lá, rapidamente aqui então, no que eu não foquei no vídeo anterior, eu queria constar. Quem elevou a dignidade do ser humano? Eu vou fazer uma consideração, né? Nós falamos de dignidade do que nós falamos, mas a dignidade do ser humano é um tema muito inovador na sua existência. Parece que o ser humano... Posso dar uma 360, Cláudio? Só para ver se o pessoal curte um pouco mexendo o vídeo. A gente está tendo uma coisa aqui. Hoje nós tivemos um dia ótimo, graças a Deus. Se você sabe improvisar o futebol, ele sempre, assim como uma guerra, ele vem investidas, que então você tem que ter um jogo de saia naquilo ali para você continuar partindo pro gol e poder, né, venha a marcação, né? E tem pessoas que temem, preocupam, não, né, como diz na Bíblia, alegrai-vos na provação, a adversidade, né, assim como a águia vê a tempestade como uma oportunidade. Então nós tivemos um pouco assim, um dia que os ventos, você pode ser aquilo ali para ti, mas pode ser para melhorar e você ir muito bem, sair muito melhor, se reafirmar, né, nos seus projetos e propósitos, né? Então isso nós tivemos um grande dia. Eu tento desviar de algumas visões. Eu vi que no vídeo anterior eu estava assistindo, isso não fica bom. Voltando aqui um pouco para... mas nós estamos numa área que eu tento focar em vocês, e por isso que às vezes eu desvio o olhar. Eu estava assistindo os meus vídeos e a gente, mais área pública, né, até sujeita a contra-ataques, né, quase que como um repórter gravando, uma área assim, tudo pode acontecer. Tem essa daí, a razão, né, dessa gesticulação, talvez numa área fechada, um estúdio, né? Aí eu ia considerando no vídeo anterior que era a principal razão de eu fazer aquele vídeo e eu não consegui apresentar. Eu já tinha até linkei lá um texto que era o tema que eu ia colocar. Tem muita gente vindo ali, por isso que eu volto pra cá, assim, eu sempre mudando, que eles passem em paz, eu sigo, atento no foco, é isso que eu faço. Não dou atenção, né? Estou numa área, vamos ver se isso aí melhora. A gente tem uma igreja que é projeto, como eu falei, nós estamos apresentando temas para um ano melhor, e quem sabe tem toda uma estrutura e lá uma tribuna e só pessoas que venham mesmo para o negócio, né? Aí o dignidade eu ia considerando uma coisa muito inovadora. Essa já é uma discussão muito antiga, assim, na sociedade, né? O ser humano ser tratado como cachorro, né? Por governo, ser pisado, né? Quem mais exigiu respeito é o povo americano, né? Eu linkei um título meu, e a mulher com a vassoura está me incomodando. A minha cabeça da gente processa assim, ainda que ela esteja profissional e esteja trabalhando, se é uma forma de te acelerar e querer que você desocupa aí ela, quando você chega, ela começa com a vassoura e não te dá paz e marca, tá com essa vassoura ameaçando. Poderia considerar incidentes assim, de estar na praça e os varredores chegar, vamos correr, tá aqui na estupidez mesmo de virar lá de lixo. Se a gente está no setor público lotado, trabalhando, e vem a pessoa para limpar já virando lá de lixo. Pessoas não civilizadas, deveria saber perder. Se você for eleito deputado, quem perdeu aceita, não, eles ficam lá te marcando e os seus pagam pau para eles. Então lá vem ela de volta a vassoura, tá bem vamos tentar aqui, mas... Então, sobre essa consideração que é uma luta social, sobre, por exemplo, o povo americano tratou o seu povo com muito valor, mas a principal raiz, eu desenvolvi isso no texto, desse valor, Escrituras, né, que o Senhor fala, vós sois reis e sacerdotes. Quem mais tratou o ser humano com toda a dignidade, né, o Senhor Jesus, está nas Escrituras, e quem mais abraçou, assim, alinhou com esse valor, ali nos americanos, que sempre pediam esse respeito por um governo pelo povo, do povo para o povo.
Em outros mundos, né, isso é bem inovador, só se via nos Estados Unidos todo esse valor para o ser humano, e o resto, naquele sistema de imperialismo, só os reis, né, que são reis, e o povo é cachorro. Aí, mas nós, é uma luta de qualquer povo, ser tratado como cachorro só porque ser pisado, né? O nosso governo, nós protestamos isso. Eu queria desenvolver isso mais, né? Eu vou apresentar o tema desse vídeo, então, o que eu ia considerar? Sobre um povo autônomo, né? Que eu acredito ser uma tendência mundial, que começou também nos Estados Unidos. Lá as pessoas são gerentes, são industriários, são empresários, são de iniciativa e são quase coluna, né? São um povo tremendamente capaz e não tão dependentes do governo. A gente podemos ver vários tipos de governos, como por exemplo o comunismo, onde o governo é senhor, quase Deus, e o povo é totalmente dependente. Eu vou linkar um livro muito interessante sobre isso, Estratégia Comunista, para destruir a falácia do comunismo, né? Que a minha da vassoura está só na minha. Eu tento ficar à vontade, nós estamos tudo sob controle, pessoal, mas que se tiver vindo alguma situação no mínimo, eu tenho que falar, né? O meu câmera está de costas, então não nosso bem. Passa também o celular, está na sua, tá. E eu ia considerando, então, essa tendência mundial que pode ser quebrada, é uma luta nossa, e isso é muito importante, um povo independente. Os Estados Unidos, ele tem um povo tremendamente capaz, que tem suas iniciativas, grandes corporações, que recebem pessoas do mundo todo para trabalhar lá, e o seu governo, ele respeita o seu povo nessa autonomia. Se alguém abre uma empresa, o governo não se vê ameaçado, ele até agradece, como diz, né, terra dos reis, terra dos valentes, dos corajosos, né? E enquanto que no resto do mundo, né, reinava então um povinho sujeito ao comunismo, ao socialismo, ao assistencialismo, cuidado pelo governo, mas essa é uma tendência que eu acredito que vai predominar no mundo, cada pessoa alcançando a sua autonomia, não precisando ver escorado no governo e pedindo do governo mais respeito, não o admitindo como Deus, né? Porque se a gente pudesse ser extenso, né, e considerar várias pautas comunistas, o comunismo ele é de princípio ateu, ele nega Deus, e o Estado chega a ser Deus sobre o povo. Tem um monte de gente aqui, ó, eu tento focar em você, olho demais em mim, segurança, como eu falei, né? Gente varrendo, é uma equipe, né, que não deixa, marca você, quer saber, e não é isso aí, infelizmente, você quase que trabalha girando para desviar dele, eles te pegam por lá, né? Eu sempre tento conversar isso com meu amigo, então meu câmera, como que isso funciona, você tenta seguir o seu trabalho num bom dia, infelizmente tive que interromper o vídeo para considerar isso, e passa aquela polícia te marcando, sem te dar bom dia, simpatia, cheio de ameaça para cima de você, né? Não vai roubar ali hoje, né? Não pode pedir aqui, eles chegam e falam em você. Bom dia pra você, cara, não tem o que fazer, fica te marcando com maior indecência, quer te tirar do sério mesmo, você tenha né, como diz, nós não vivemos num mundo civilizado e que saiba perder. É bem inovador isso, a participação política do povo, e quem ganha, quem perdeu enceba muito, marca, que é o dele de novo. Essa meritocracia, essa democracia ainda não foi respeitada, ainda o povo do colonialismo, né, não vão respeitar isso mesmo, só a força, estão sempre investindo, né, tipo, obrigá-los a respeitar a liberdade do negro e não insistir na escravidão, mas eles ainda sediam, querem. O que se faz com essas pessoas? Exterminam, que ainda insiste por esse caminho, não admitindo democracia. Quem foi eleito, vamos respeitar, mas ele só matando, né? Parece Deus que século XXI tempo de sermos civilizados, será que nunca vamos ser? E se vivemos sempre assim, intimidados e com essas pessoas no golpe, por fim, elas só visam dinheiro delas, em descaso se instalam a saúde, na educação, toda a saúde. Tomara que a gente seja mais gente, né? E não pagando pau, ouvindo, escondendo, que aí eles ficam à vontade na bagunça deles. É uma guerra, né? Isso acontece no mundo todo, a exemplo da Síria, Ucrânia, que está tendo agora uma das maiores guerras. É esses daí que só querem o poder para explorar. E o povo meio acovardado, acuado, aceita um golpe. Quem foi eleito mesmo não é admitido, fica ameaçado por ele, deixa ele tomar o poder e instalar a assolação e só eles ganharem, né? Eu ia perguntar, será que nós estamos entendendo essa luta? É importantíssimo para você ser útil, saber quem apoiar, né?
senão a gente nos posicionamos errados. Será que a gente entende uma luta na Ucrânia, na Síria? A gente vê a posição dos Estados Unidos, muitas vezes nós entramos contra os Estados Unidos porque a mídia distorce, outras vezes nós somos covardes, outras vezes não entendemos bem, né? Os Estados Unidos, ele é muito pela democracia, então se a pessoa foi eleita lá, eles são favoráveis que se institua a democracia, não valentões, assaltem o poder, quer fazer poder. Então se um povo é democrático, ele vai apoiar esse princípio também, e quem foi eleito, eles não intimidam para nada. Se o povo está com medo para autoritarismo, né? Minha visão, em qualquer povo, lá no Iraque, né? Eles não têm medo, eles vão lá, ajudam, acompanham o processo. Esses que querem, valentões, querem tomar na força no meio do país, ele pode intimidar, mas tem essa força democrática, né, no mundo, que está pela democracia, acompanha e vai ver quem foi o direito, e esses querem tomar de assalto só para luxar, ver o interesse dele e o povo excluído, a exemplo do que o comunismo se instaura. Eu não sei como que as pessoas não viram isso ainda. O comunismo não é progresso, só assolou em todo o lugar e só visa o progresso daqueles que estão no poder. É esse o exemplo em todos os casos, na Alemanha, na Alemanha oriental, né? Quando fala Alemanha, tem pessoas que não conhecem a história, nem lembram de comunismo na Alemanha, na Cuba, luxo daqueles e o povo só. E a gente não deve acuar para isso, para essa tendência, né? Eu não sei como está nosso tempo e eu gostaria demais de ter desenvolvido mais esse tema sobre, que eu acredito que é o nosso progresso, né? Vencemos essa menina da vassoura, desculpa, eu vou considerar de novo, chegou junto com nós, né, meu amigo testemunha, viemos para coisar e ela já vem com a vassoura, e eu acho que eles estão manjando nós aqui, e da próxima vai marcar nós mais acirrados ainda. A gente tem uma liberdade, eu posso estar aqui em paz, é uma área pública, posso estar no celular, e eles ficam tudo coçando o saco. Eu não pago pau pra eles não. Aí quando chega alguém, eles querem marcar, fingir que eu não trabalho, mas ficar o dia todo. Um lambo de pessoas, Deus que nos abençoe se houver alguma retaliação, mas essa que é a verdade. As pessoas não se ligaram e não aprendeu ainda a engolir a diversidade, o preto e o branco. Quando eu já chegar uns 25, ela veio lá da vassoura na minha demais. Tem um trabalho, tem que ir lá ainda assim. Então, gente, show de bola. Então, Deus que nos abençoe. Sucesso para nós. Dá um 360 e fecha a câmera. Praga, marcando nosso filme com essa vassoura dentro. Uma apresentação de tema desse tipo. Boa tarde. Não, pode cuidar.